Boa noite, nós somos alunas do 5º período de matemática e eu me chamo Fernanda. E eu, Maria Clara. E o assunto que nós vamos tratar hoje é sobre frações, o que são, como podemos enxergá-las e alguns tipos de frações. O que é uma fração? Fração nada mais é que uma divisão representada matematicamente de forma diferente. Ela indica em quantas partes iguais um todo foi dividido, sendo que cada parte é uma fração desse todo. Ela é usada para representar partes de algo inteiro e é essencialmente útil quando isso não pode ser demonstrado com números naturais, ou seja, a fração ela representa uma divisão e parte de um todo. Exemplo, 3 quartos, 1 meio e 4 quintos. O que quer dizer isso? Quer dizer que eu dividi algo, um inteiro, em 4 partes iguais, e dessas 4 partes iguais que eu dividi esse todo, eu peguei 3 partes, sendo assim eu leio 3 quartos. O segundo exemplo, peguei metade, dividi em 2 partes e peguei 1 meio. Existem algumas pessoas que também leem as frações como sendo assim, 4 quintos, de 5, 4, ou seja, de 5 partes iguais, peguei 4. É importante lembrar que nas frações o termo superior é chamado de numerador, enquanto o termo inferior é chamado de denominador. Ou seja, o denominador representa, me diz, na verdade, em quantas partes eu dividi esse todo, e o numerador me diz quantas partes eu peguei dessas partes que eu dividi. Essa xícara de trigo, ela foi dividida em 4 partes iguais, e dessas 4 partes iguais, a pessoa que foi fazer a receita, enfim, pegou 3. Então, dividiu em 4 partes e pegou 3 partes dessas 4 partes que ela dividiu. Outro exemplo, uma pizza. Geralmente as pizzas elas são vendidas e divididas em 8 fatias. A gente, quando vai comer a primeira fatia, a gente come 1 de 8, 1/8 da pizza. E as que sobraram, sobraram 7 fatias, 7/8. Ou seja, o denominador representa em quantas partes eu dividi esse todo e o numerador me diz quantas partes eu peguei desse todo. Uma receita, metade de uma xícara de leite, 1/4 de uma xícara de chá, um tablete de chocolate, no caso metade de um tablete de chocolate, e 2 colheres de sopa de açúcar. Esse 2, ele também pode ser representado em forma de fração, porque a gente não está vendo, mas a gente pode colocar ali no denominador o número 1. Tipos de frações. Fração própria. São frações em que o numerador é menor que o denominador, ou seja, representa um número menor que o inteiro. Onde nos exemplos que trouxemos é 2/7. Os 2 representam um valor menor do que o 7, que é ao todo. 5/7. O 5, que é a parte dos pedaços que utilizamos, representa uma quantidade menor do que o todo, que é 7 partes que foi dividida. Fração imprópria. São frações em que o numerador é maior, ou seja, representa um número maior que o inteiro. Que é o inverso da fração própria, onde o numerador é menor do que o denominador. Fração aparente. São frações em que o numerador é múltiplo ao denominador, ou seja, representa um número inteiro, escrito em forma de fração. Como toda fração, ela representa uma divisão. Em muitos casos, esse resultado pode representar um número inteiro, como nos exemplos que trouxemos: 12 dividido para 3, que é igual a 4, 21 dividido para 3, que é igual a 7, e 10 dividido para 5, que é igual a 2. Fração mista. É constituída por uma parte inteira e uma parte fracionária representada por números mistos, como, por exemplo, digamos que uma pessoa está em uma lanchonete com muita fome, pediu uma pizza, só que essa pizza não foi suficiente para saciar essa fome. Então, ela pediu mais outra pizza que estava dividida em 4 partes, e dessas 4 partes ela comeu um pedaço.
onde vai representar a fração de 1 inteiro mais 1/4 frações equivalentes. São frações que representam a mesma quantidade. Se eu tenho uma pizza e divido ela em 2 pedaços e como um, vai ser a mesma coisa que eu ter uma pizza, dividir em 4 pedaços e comer 2, ou que eu tiver uma pizza, dividir em 6 pedaços e comer 3. No final das contas, eu vou sempre comer a mesma quantidade. Essa foi a aula, obrigado pela atenção. A gente buscou trazer de uma forma resumida os conceitos de frações, como representá-las, alguns exemplos de como essas frações aparecem no cotidiano e tipos de frações.